Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo abordarei com vocês o discurso da criminologia midiática, pois na sociedade da informação atual, a questão criminal tem sido de interesse geral. Todos, absolutamente todos, acreditam ter a solução e a proposta ou as propostas para solucionar o problema da criminalidade, para reduzir, controlar e combater a criminalidade. Esse discurso midiático, geralmente inflamado, ele é oriundo, em geral, das redes de comunicação de massa, como, por exemplo, a TV, as redes sociais na internet e até mesmo nos aplicativos utilizados para a comunicação entre as pessoas. No entanto, a criminologia é uma ciência que possui métodos próprios. A criminologia é uma ciência autônoma, empírica, interdisciplinar, que se ocupa de estudar o crime, o delinquente, a vítima e os controles sociais formais, como o poder judiciário, como, por exemplo, a polícia judiciária, e os controles sociais informais de criminalidade, como a família, a religião, a própria escola. A criminologia, ela tem como foco, por exemplo, a compreensão da dinâmica, dos efeitos, das causas, das variáveis, do fenômeno, da questão criminal. Ela se preocupa, sobretudo, com as medidas de prevenção primária, secundária e terciária de criminalidade. Portanto, a criminologia é uma ciência. Ela tem, inclusive, origem histórica. Alguns criminólogos incluem como o início, a gênese da criminologia, a obra de Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, no ano de 1764, que publicou Dos Delitos e das Penas, mas também nos trabalhos empíricos que foram realizados por Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, entre muitos outros. Portanto, a criminologia é uma ciência. É uma ciência, pois possui objeto de estudo delimitado e, sobretudo, é constituída de métodos. Afinal, ciência é método e a criminologia tem um método. Mas e afinal, o que é a criminologia midiática? O termo criminologia midiática, entendo, tenha sido criado pelo professor, criminólogo e penalista Eugênio Raul Zaffaroni, professor argentino e um dos maiores pesquisadores nesse campo. Para ele, a criminologia midiática surge do populismo penal midiático, sobretudo do jornalismo justiceiro, se é que tem ou não viés ideológico, proveniente do neopunitivismo estadunidense, das propostas de tolerância zero, da busca incessante pela segurança absoluta, em detrimento que seja de liberdades públicas fundamentais. Um dos livros interessantes do professor Eugênio Raul Zaffaroni, que abordam a questão da criminologia midiática, é justamente a questão criminal, que é um livro muito interessante ao qual recomendamos e que estará no final nas referências bibliográficas. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, a criminologia midiática é constituída de um discurso que é o oposto do acadêmico, sem nenhuma base científica, geralmente oriundo do senso comum, da opinião pessoal, do eu acho e ponto. E hoje, na sociedade da informação, na idade contemporânea, podemos perceber que o discurso inflamado, violento e veemente da criminologia midiática ganhou o reforço das redes sociais. Pode-se falar até em juízes das redes sociais, como ensina o professor Cláudio Mikio Suzuki
na sua pesquisa que foi feita, ao abordar o denominado processo penal midiático, né, as dificuldades que o processo penal democrático enfrenta com a perseguição que é feita por aqueles que entendem ser os arautos da moralidade, da virtude e do combate do crime. Os juízes das redes sociais estão ávidos por propostas a aumentar as penas, aumentar o número de crimes. Ou seja, aquele fenômeno tratado por Jesus Maria Silva Sanches, e que trataremos num outro vídeo, que é chamado de a expansão do direito penal. Muitas vezes, o legislador brasileiro muda a lei penal, cria um novo tipo penal, ou seja, uma norma penal incriminadora, com base em casos meramente midiáticos. De momento, é o exemplo do que aconteceu com a Lei 12.737 de 2012, que incluiu o artigo 154A no Código Penal, o crime de invasão de dispositivo informático. E isso provavelmente movido por um caso midiático que envolveu uma personalidade de uma emissora de TV famosa, poderosa. As redes sociais, o Facebook, é a ágora de Atenas dos tempos modernos. Aquele local em que as pessoas se reúnem para fazer as propostas de mudanças sociais. Mas esse discurso midiático, qual é o conteúdo desse discurso midiático? O discurso midiático, da criminologia midiática, é o oposto do discurso da criminologia científica, da criminologia acadêmica. Esse discurso é encontrado em todos os lugares. A questão criminal está basicamente em todos os lugares. Ele é encontrado na TV, nas redes sociais, nas conversas entre familiares, no boteco, na esquina, no táxi, em todos os lugares. Frases do tipo: a polícia prende, mas o judiciário solta a bandidagem. Direitos humanos é para quem é humano, para quem é bandido é borracha e bala na cabeça. Tem que adotar a pena de morte. As penas devem ser rigorosas. Tem que mudar esse Código Penal. Não pode manter isso aí, não. Você que defende bandido, você que defende menor infrator, vagabundo, eu faço uma campanha. Adote um bandido. Esse discurso midiático é reproduzido pela população em geral, que não se dedica ao estudo do fenômeno criminal, da criminologia acadêmica e empírica, e, sobretudo, ele é adotado pelo legislador. E muitas vezes é adotado pelo legislador justamente para atender aquilo que a população acredita ser a solução para resolver a criminalidade. Afinal, qual é a solução para acabar com esse discurso midiático desprovido de qualquer base bibliográfica ou acadêmica? O Estado não pode adotar o discurso da criminologia midiática. As políticas criminais devem estar baseadas nos resultados das pesquisas que são feitas, no âmbito da criminologia científica, da criminologia acadêmica. Não pode o legislador, com o objetivo de conquistar votos,
adotar um discurso inflamado e, sobretudo, propor a alteração das leis penais sem base acadêmica, sem base científica, em pesquisas que são feitas. É por essa razão que você, que pretende seguir nas carreiras jurídicas, que quer se dedicar às ciências criminais, deve, em absoluto, abandonar o discurso da criminologia midiática. Do contrário, terá dificuldades para compreender não só os institutos jurídicos, como também os direitos decorrentes da Constituição Federal. É por essa razão que propomos como solução o ensino jurídico, o que denominamos de direito de saber direito. O ensino jurídico que deve iniciar já no ensino fundamental e atingir o próprio legislador. Ou seja, os parlamentares devem ser submetidos a cursos jurídicos sobre os princípios gerais do direito penal, para que possam compreender a forma como a legislação penal deve ser elaborada. A criminologia deve informar as políticas criminais de Estado, que tem como resultado a própria lei penal, ou seja, o direito penal. É por essa razão que afirmamos que, com base no artigo 205 da Constituição Federal e também da Lei 93/94 de 1996, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, defendemos o direito de saber direito. Não deve jamais prevalecer o argumento de autoridade. Deve prevalecer a autoridade do argumento. Eu espero que gostem das bibliografias que recomendaremos no final desse vídeo. Disponibilizaremos aí uma referência às obras que podem ser pesquisadas para compreender com mais profundidade o fenômeno da criminologia midiática. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado o vídeo e que fiquem, como sempre, maravilhosamente bem!